vlog novo. Eu sou a Jéssica, esse é o Leitores em Crise e hoje vamos começar mais um vlog iniciando o mês de abril, que é o mês mais legal do ano, porque é o meu aniversário, mas é lá pro final do mês, então tá de boa. Bom, começando esse vlog mais pra dizer que livro que eu vou começar a ler. Eu ainda não comecei, não iniciei, mas já fiz a minha escolha e é uma indicação que eu recebi de uma amiga minha, então espero gostar, espero que seja, né, do meu agrado. Agora, então, é dia 1º de abril, deve ser em torno de meio-dia, eu acabei de almoçar, porque estava morrendo de fome, então aprontei meu almoço bem cedinho. E eu já fiz muita coisa, porque quinta-feira eu volto a trabalhar, então é dia de pôr a casa em ordem, né? Então eu já lavei 2 máquinas de roupa, só não lavei mais porque eu não tenho onde estender. Porque apartamento não tem espaço, tem coisa, lugar pequeno e tal. Então eu já lavei 2 máquinas de roupa, fiz meu café da manhã, né, cedo, fui caminhar, fui pra academia, fiz meu almoço e agora eu vou descansar um pouquinho, começar a ler, porque 3 horas eu tenho consulta com a psicóloga. Enfim, então vamos lá. Sem enrolação, antes de eu falar do livro, falando sobre coisas diferentes, hoje eu fui caminhar e aí eu coloquei o álbum novo da Beyoncé pra escutar. Não consegui escutar ele inteiro, porque foi 40 minutos de caminhada, então eu ouvi o que deu dentro desses 40 minutos. Pretendo, obviamente, em algum outro dia terminar de ouvir. Porém, tem algumas musiquinhas que eu gostei bastante. Eu acho que eu já adicionei lá no meu Spotify, umas 5, 6 músicas do álbum. Obviamente, Jolene e Blackbird são músicas que eu gosto e que eu coloquei porque ela regravou. E aí eu acho que eu coloquei Texas Hold'em, 16 Carriages, ela das 16 carruagens lá. Ai, eu não vou lembrar os nomes, mas enfim. Foi o que eu gostei. E assim, eu achei bem diferente, né, o estilo que desse álbum novo dela. Bem assim, diversificado do que ela costuma fazer. Então assim, gostei. Então essa foi a minha atualização musical do vlog. Que eu comecei a ouvir o novo álbum da Beyoncé e até que gostei. Apesar de não ser muito o meu estilo, mas algumas músicas eu gostei. Eu coloquei, e eu salvei também My Power, porque eu gostei, né, de ter uma parte lá em outra língua que eu não identifiquei qual, mas gostei bastante. Enfim, agora vamos para a parte que diz respeito, né, a livros. Então, o livro que eu vou começar a ler é Na Estrada de Jericó, da Melina Marqueta. Esse livro foi uma indicação de uma amiga minha, Tamie, ela leu há um tempo atrás e é um dos preferidos dela e toda vez que eu falo ela fica, leia. Então, finalmente, chegou a vez de ler esse querido aqui, tá? Da editora seguinte. Ela falou que no começo, ela já passou umas coordenadas. No começo é um pouco confuso, mas a partir da metade, mais ou menos, você já vai começando a entender e parece que tudo fica maravilhoso. Então, vamos lá, né? Espero que eu consiga chegar até a metade. Enfim, deixa eu ler aqui a sinopse pra vocês. Uma história lírica e comovente, com personagens complexos e uma trama em que nada é o que parece. A pequena cidade de Jericó, na Austrália, vive uma guerra territorial travada entre 3 grupos: os estudantes do internato, os adolescentes da cidade e os alunos de uma escola militar, que acampam na região uma vez por ano. Taylor é líder de um dos dormitórios do internato e foi escolhida para representar seus colegas nessa disputa. Mas a garota não precisa apenas liderar negociações. Ela vai ter de enfrentar seu passado misterioso e criar coragem para finalmente tentar compreender por que foi abandonada pela mãe na estrada de Jericó quando era criança. Hannah, a única adulta em que Taylor confia e que poderia ajudar, desaparece repentinamente. E a pista sobre seu paradeiro é um manuscrito sobre a história de 5 crianças que viveram em Jericó 18 anos atrás. Então, teremos um suspense / um romance interessante. Provavelmente não, né? É uma história adolescente, porque ela tá com 17 anos aqui. Vamos ver o que eu vou achar sobre isso. Geralmente não tenho tido muita paciência para ler histórias de adolescentes. E isso mostra muito nas minhas leituras, que esse ano acho que eu só li 1 ou 2 jovem adulto. E um deles foi Arqui-Inimigos, que eu não gostei. Enfim, vamos lá. É isso, começando esse vlog e espero gostar dessa leitura. Vamos ver quantos livros eu consegui trazer neste vlog, para que ele não fique muito longo.
estou aqui, realmente, eu vim aqui rapidinho pra falar, porque eu estou no capítulo 3 e eu não estou entendendo nada do que tá acontecendo nesse livro. Eu vou simplesmente ignorar esses cachorros latindo no fundo, porque não tem o que fazer. Eu não tô entendendo nada desse livro. E assim, eu vou continuar, porque eu tenho indicação de que ele é bom. Mas, se fosse qualquer livro ali que eu comprei, que eu peguei pra ler, eu já tava muito propensa a, tipo, desistir. Por quê? Nada no começo da história é apelativo, sabe? Nada te faz querer continuar a ler, nada te desperta curiosidade. Realmente aqui, essa briga entre esses três grupos é algo muito importante na história. E a Taylor agora, ela foi escolhida para ser, tipo, a chefona lá da sociedade secreta deles. E assim, da escola, né, de Licoi. E, tipo, tudo é um mistério, né? Teve o problema, teve a história da Taylor com a Hannah. E aí agora tá contando a história daqueles 5 personagens da época, esse aqui, né, do Fitz, Narn, Tate, Webb e Judy, como se fosse um diário, uma parte da história deles lá de trás, em que aconteceu uma tragédia, em que teve um acidente de carro, em que parece que só as crianças sobreviveram, alguma coisa assim. A gente tá muito confuso. Eu tô muito perdida. Mas enfim. Estou só no começo, então ainda é muito cedo pra dizer, né, que eu entendi alguma coisa ou não. Mas eu acho que vou ler mais um pouquinho hoje à noite, mas aí agora eu não volto mais pra atualizar hoje. E sei lá, não sei o que pensar ainda desse livro. Como eu estava dizendo, meu último dia de férias, 6 horas da tarde, literalmente está indo embora minhas férias. E eu tinha planos para hoje, que era de pelo menos tentar terminar de ler esse livro. Eu estou, acho que bem na metade. Ele tem 293 páginas e eu estou na 137. E aqui todas as coisas, não sei se dá pra ver, todas as coisas que eu já marquei nele. Essas marcações significam alguma coisa? Não, porque na metade do livro eu ainda não entendi absolutamente nada do que está acontecendo aqui. Tipo, é a segunda atualização que eu venho aqui e falo isso, mas realmente, eu tô conversando, enquanto eu tô lendo, eu tô conversando com a minha amiga e falando pra ela, isso aqui vai se resolver, né? Isso aqui vai ser explicado, né? Isso aqui, porque... E ela não fala nada, porque ela tem medo de falar isso é spoiler, e ela sabe que eu não gosto de spoiler. Então, assim, eu não sei. Porque aqui, até então, tá sendo contado as duas histórias simultaneamente, né? A da Taylor no presente, né? Ela como chefe do negócio lá da casa e tentando coordenar tudo e tentando liderar contra os outros dois líderes, né? Que é o Chaz e o Jonah. E conta também a história, flashes do passado, da história lá dos 5 amigos.
E até então a gente sabe, dá a entender que vai ter uma conexão a história do passado com a Taylor, com a história de hoje. E dá a entender também, gente, é tudo fontes da minha cabeça, tá? Porque realmente eu tenho zero ideia do que vai acontecer aqui. Dá a entender que antigamente os 3 grupos viviam em paz, os cidadinos, os cadetes e a escola. E esses 5 amigos, cada um deles era de um desses grupos, e eles eram realmente melhores amigos, e eles não viam a hora de que eles se encontrassem para ficarem, que os cadetes iam para a cidade, para eles poderem ficar juntos e tal. Em algum ponto, isso virou uma guerra, né, em que os grupos não se dão. E agora que é o que a Taylor tá resolvendo isso. Não sei se esse grupo tem alguma coisa a ver com a mãe da Taylor, que é uma história também completamente assim nebulosa, que a gente não sabe nada, nem a Taylor sabe nada. Tem a Hannah também, que tipo sumiu, que é a Hannah que meio que resgatou a Taylor na loja de conveniência quando a mãe dela largou ela lá. Agora a Hannah também sumiu, sem notícias. Agora também assim, será que a Hannah também tem a ver com esse grupo de amigos, de 5 amigos? Enfim, porque tecnicamente a Taylor achou uns manuscritos, né, na casa da Hannah. E aí a Taylor acha que a Hannah está escrevendo um livro, e é sobre a história desses 5 amigos. E na verdade o que eu acho é que a Hannah está escrevendo a história deles no passado, né? Acho. Enfim, aí eles citam um tal de brigadeiro, um tal de ermitão, um tal de menino na árvore. Gente, é umas coisas que a gente não sabe o que é realidade, o que é sonho, o que é pesadelo, o que é presente, o que é passado. Assim, eu tô perdidinha nessa história. E segundo a minha amiga, não fica nenhuma ponta solta. Ou seja, a história tem um final. Eu falei pra ela, só falta, depois de tudo isso, a história ainda tem um final aberto. Aí eu vou desistir de vez. Então, assim, sigo na metade do livro, sigo sem entender nada do que está acontecendo. Estou lendo, porque apesar de tudo, a leitura é um pouco fluida, então por mais que você não esteja entendendo nada e fique perdida e queira desistir, a leitura é fluida, então você consegue ler bastante rápido. Então, vou continuar fazendo isso, vou continuar lendo. Vou ter que parar para fazer minha janta, para fazer meus lanches para levar amanhã no trabalho, porque eu tomo café da manhã, eu almoço e eu tomo café da tarde no trabalho, o tanto de tempo que eu fico naquele lugar, mas enfim. Então eu vou ter que jantar, fazer minha janta, na verdade assim, fazer a salada só, porque a comida já tá pronta. Fazer a salada para hoje, fazer a salada para amanhã e fazer o meu lanche da tarde, que provavelmente vai ser uma crepioca. Eu já deixo pronto só para amanhã cedo, a hora que eu acordar eu pôr na marmita, porque 5 horas da manhã eu só preciso existir, não preciso fazer nada. Então, estamos com muita alegria, pois finalizei o primeiro livro de abril e vim aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o que eu achei sobre ele, sobre a leitura e a minha nota. E eu acabei de acordar porque tô aproveitando que a pessoa aqui da obra não começou a mexer, porque senão depois durante o dia eu não consigo mais gravar. Bom, então como eu disse, eu tava lendo Na Estrada de Licói, da Melina Marqueta, e esse livro, gente, esse livro fiz bastante marcações, como podem ver, tá? Marquei muita coisa. E assim, fazer, o que você marcou? No começo, algumas frases específicas que eu achei interessante, algumas coisas da história que achei que poderia ser importante pro futuro. E assim, guardem essa dica. Muita informação jogada aqui no começo do livro vai servir para você ligar os pontos lá no final, tá? Então, eu fui começar... Na verdade, começar a entender, não. A história foi começar a fazer sentido depois da página 150, mais ou menos, ou seja, na metade do livro. E, assim, esse livro... Ontem eu terminei, eu li bastante dele no meu trabalho.
nas horas vagas, onde estava tranquilo, no meu almoço, eu li bastante ele. E a leitura é muito fluida, isso não tenho que reclamar. E quando eu cheguei à noite em casa, era umas 7h30 por aí, eu continuei a leitura e terminei era umas 9 horas, porque faltavam umas 90 páginas. Enfim, ontem eu terminei esse livro e eu fiquei numa incógnita sobre se eu tinha amado ou se eu tinha odiado a história. Esse foi o nível de que esse livro mexeu com a minha cabeça. Eu não sabia se eu dava 1 estrela ou se eu dava 5 estrelas. Então, por muitos motivos, tá? Primeiro eu vou começar falando do que Porque assim, eu achei que a autora foi genial nesse livro. Ela foi genial. Porque eu acho que realmente, talvez, a intenção dela com esse livro foi isso. Foi fazer o leitor pensar assim, mas... né, nessa dualidade de sentimentos, do tipo, nossa... Mas assim, no meu caso, o motivo de eu ter... odiado não, porque assim, tem partes que eu não odiei, mas assim... A parte negativa pra mim foi... Esse livro tem muita tragédia. Ele tem muita tragédia, ele tem muito drama, ele tem muita tristeza e... assim... E todo mundo sabe, se não sabe vai ficar sabendo agora. Se eu sei que a história é triste, eu já nem pego pra ler. Pra mim, eu gosto de ler só coisas alegres, romancezinho fofinho, que tá tudo certo, que o casal termine junto, que são só coisas boas, que tipo, o personagem passou por um período difícil, mas agora tá tudo lindo, maravilhoso. Então assim, eu gosto de histórias assim. E eu fui nesse livro sem saber completamente nada, porque a minha amiga falou, leia, é maravilhoso e tal. Aí ela falou por cima o que aconteceu, do que se tratava o livro, e não contou sobre as inúmeras tragédias que acontecem nessa história. E assim, essa parte foi a parte que me deixou mais brava, porque você fala assim, é impossível um grupo de pessoas passar por tudo isso, só esse grupo passar por todas essas situações, sabe? E eu falei assim, pô, divide um pouco com outras pessoas, deixa esse grupo feliz, né, um pouco, porque eles já se conheceram numa desgraça total. E aí continua acontecendo essas merdas na vida deles, sabe? Então, isso me deixou muito brava, porque, né, eu acho que esse grupo merecia um final feliz. Mas eu acho que, e assim, a parte em que eu amei, em que eu gostei muito, foi a relação atual, né? Foi o relacionamento entre os líderes, né, dos grupos, né, dos cadetes, dos cidadinos, da escola. Foi a relação entre eles, em que aos poucos a gente foi vendo em que eles poderiam ser amigos em vez de rivais, né? E que poderia acabar toda essa história, né, de guerra entre eles. E eles foram formando uma amizade muito... uma amizade muito linda, sabe? Foi formando um relacionamento. E isso você percebe, tipo, desde o primeiro e do segundo encontro deles, você percebe que não vai ficar só na guerra, entendeu? Que tem alguma coisa ali. Porque entre si eles têm uma história no passado. Então, né, você vê que não vai parar só na rivalidade. Eu até a metade da história tava muito perdido, porque assim, o passado era contado em flashes e o presente narrado pela Taylor, né? E a gente não sabia em que ponto que essas histórias elas iam se cruzar ou se elas se cruzariam em algum momento. Então, só que todo o tempo a escritora ela deixava algumas informações soltas assim ao longo do livro e que no final, se você for prestando bastante atenção enquanto estiver lendo e for anotando o que você acha que é importante, no final você vai ligar todos os pontos sem a autora contar alguma coisa no livro, sabe? E aí quando finalmente tem a resolução e que eles contam o que realmente aconteceu, você fala assim, caraca, eu acertei nas minhas hipóteses, tá? Não é um livro de suspense, não é um livro investigativo, então assim, essas informações que você capta ao longo da leitura é só mesmo a título de curiosidade para você ir imaginando o que pode ser e se no fim você acertou as suas hipóteses, tá? Enfim, então eu acho que a escritora fez isso muito de caso pensado. A minha amiga falou que essa autora, pra ela, né, é melhor de young adult, né, de jovem adulto, e que todos os livros dela, pelo menos a maioria que ela leu, todos têm uma carga dramática. Aí eu falei, então já dei uma riscadinha, né, nessa autora da minha lista, mas mais por conta de, assim, não ser mesmo o meu
o meu estilo de leitura e não por ela não ser boa, porque, tipo assim, o que ela fez comigo nesse livro, aí eu acabei tomando minha decisão no final da nota, que eu vou falar pra vocês, mediante o que essa autora fez comigo, e eu achei que valia a pena essa nota. Nessa história a gente vai ter muito crescimento, sabe? Tanto dos personagens principais, quanto da gente como leitor observando tudo que acontece na vida da Taylor. E a Taylor, ela tá completamente perdida, né? Porque a mãe dela abandonou ela, daí logo em seguida a Hannah abandonou ela também, ela não sabe o que fazer, ela precisa comandar uma casa, ela precisa entender e aprender a lidar com as meninas da sua casa, ao mesmo tempo em que ela tem que liderar uma guerra, ao mesmo tempo em que ela tem que lidar com seus sentimentos com o Jonah, e descobrir o paradeiro da mãe dela, descobrir o paradeiro da Hannah e entender os sonhos que ela anda tendo, entender o manuscrito que ela achou na casa da Hannah, o que quer dizer aquele manuscrito, e aos pouquinhos, com a ajuda do Sant'Angelo e do Jonah, ela vai ligando os pontos e vai compreendendo tudo, e ela vai formando uma rede de amizade junto com o Sant'Angelo, o Jonah, a Raf, e eu achei assim esse crescimento muito importante de todos os personagens do presente. Nessa história a gente vai acompanhar, né, a história desses dois grupos, né, do passado e do presente, vai entender o que tudo levou, né, como tudo aconteceu, como que formou as guerras, os acordos. Então, assim, sei lá, eu gostei muito, mas ao mesmo tempo eu odiei. E aí, por isso, por gerar tantos sentimentos, porque a hora que eu terminei, eu fechei esse livro, eu falei assim, eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei que nota eu vou dar. Eu fui conversar com a minha amiga, eu falei assim, eu odiei e amei o livro ao mesmo tempo. Pra que tanta tragédia em uma única história? Pra que tanta coisa triste? Eu falei assim, no final tinha que ser o final mais alegre da vida, e continuou sendo triste, mas todo mundo que precisava ter um final teve, e para muitos foi o final merecido, foi o final feliz, para outros foi um final triste, mesmo não sabendo se era bom, mas todos os personagens aqui da história, principalmente os do grupo anterior, né, do primeiro grupo, todos têm uma carga muito pesada de vida, muito pesada, tipo, pelo que aconteceu no passado. 3 desses amigos, eles se envolveram num acidente de carro na estrada de Helicoide, né? E que foi onde originou tudo isso. Então, 3 deles se envolveram nesse acidente. 2 eram irmãos, que era o Webb com a Narnie, e a Tate, que estava no outro carro. Então, os carros deles se bateram e os pais de todo mundo morreu, e a irmã mais nova da Tate também morreu, então só sobrou esses 3. O Fitz estava passando de bicicleta na hora e viu o acidente e parou e salvou essas 3 crianças. E porque os carros tinham chance de explodir, mas o Fitz foi lá e salvou todo mundo que poderia ter sido salvo. E depois ele explica porque ele já era um caso perdido, que ninguém apostava nele, que ele não tinha mais expectativa nenhuma. Então, pra ele, tipo, tanto faz se ele morresse ali ou se ele continuasse vivendo, mas ele foi lá e ajudou as pessoas. E aí, eles conheceram o Jude, né, que o Jude totalmente de fora dessa história do acidente, mas eles conheceram o Jude, que era o cadete, e o Fitz, que era... Não sei se o Fitz, eu não lembro se o Fitz era citadino. Eu sei que 2 era da escola, um era cadete e 2 citadinos. Ai, eu não vou lembrar. Enfim, mas aí formou esse grupo muito assim inesperado através de uma tragédia. E todos têm cargas muito pesadas. Tipo, você vai entender por que a Narnia é assim, você vai entender por que a Tate passou por tudo isso, por que vocês vão entender. Vai demorar, mas vocês vão entender. Então, assim, todo mundo tem uma carga muito pesada nessa história. E o Jonah também tem uma carga no seu passado, na sua história, também muito pesada. E que ele se culpa muito por tudo isso, apesar de ele, tipo, não tá errado. Mas ele se culpa muito pelo que aconteceu, e aí a gente vai entender aqui.
Então, assim, tem muitas camadas esse livro, sabe? Muitas camadas. E eu acho que isso que deixa a beleza na história. Enfim, vou parar de falar aqui porque eu tô enrolando, eu tô falando, mas não tô falando nada. Por quê? Aqui, tudo que eu falar pode ser também de um spoiler pra você. Porque até a partir que eu não entendia nada, beleza eu falar, porque eu não tava entendendo nada, eu não tava falando nada com nada. Mas a partir do momento que eu começar a falar o que eu entendi, eu acho que já pode ser um puta de um spoiler. E aí vai tirar toda a experiência de quem for ler o livro. No fim, a minha nota foi 5 estrelas e eu acabei favoritando o livro. Não porque eu amei de paixão a história, não porque, mas assim, porque esse livro ele causou sentimentos em mim muito fortes, assim, tanto pro bom quanto pro ruim. E eu acho que isso faz a história se tornar um favorito, né? Porque, pô, né? Se ele causou tantos sentimentos assim é porque ele foi bom. Então é isso. Tirando a minha cara de sono, que faz 2 noites que eu não durmo bem, não sei porquê, eu vou ver o que eu faço. Eu acho que eu vou gravar uns vídeos sem ser vlogs aqui pro canal. E depois eu volto com mais vlogs. Não esqueça de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Comenta aqui se você já leu esse livro, se você já conhecia essa autora, se você já sabe alguma coisa sobre ela. E compartilhe com os amigos o vídeo. É isso. Tchau, tchau.